Boa noite aos corações queridos. Boa noite. Que nos abençoe o Senhor Jesus, amparando-nos os corações e concedendo-nos sempre a sua paz. A presença de Jesus foi significativa naquele momento grave da humanidade. Jesus, com sua bondade, com suas palavras, cuja melodia, que ao ser cantada, embalava as almas em sofrimento, dando-lhes um sentido novo. O aroma, o perfume que exalava da sua presença, alegrava as almas que lhe acompanhavam. E toda a sua trajetória, toda a sua caminhada, foi marcada de muita paz, de muita harmonia, fazendo com que as almas se rejubilassem na sua presença. Todos os espíritos que nos dois planos da vida se assenhoreavam da presença de Jesus, saíam da presença dele carregando uma nova luz no coração, a mesma luz que ainda carregam os missionários hoje, que dão seguimento ao pensamento do Cristo, praticando a lei de amor em toda a sua plenitude. É essa mesma luz que faz com que os mártires e também os trabalhadores da vinha do Cristo façam obras que nós ficamos estupefatos ao observar. Nós olhamos com admiração, com alegria e nos perguntamos: de onde uma pessoa às vezes tão frágil e desprovida de qualquer adereço maior, até mesmo monetário, financeiro, social, pode realizar tantas coisas com tão pouco? Nós verificamos que no coração destes espíritos permanece acesa a chama do amor de Jesus, que foi acesa no momento em que ele, adentrando a psicosfera da terra, caminhou entre nós, semeando luzes por todo lado, que foram caindo nos corações de boa vontade e ali renascendo, nascendo, fortalecendo e crescendo e dando frutos inenarráveis. Se nós pegarmos a história da humanidade, nós vamos verificar a história recheada e referta de espíritos desta ordem, que vieram à Terra cumprir missões de amor para com a humanidade. De todas as cenas, de todos os cenários onde Jesus esteve presente, um deles foi peculiar e bastante grave. Foi o momento do Calvário. Um momento onde Jesus deixou, por via muito dolorosa e difícil, o mundo material para adentrar na vida espiritual. Muitas coisas aconteceram naquele dia, desde o momento em que ele foi julgado até o Calvário, até o momento da sua crucificação. Mas algo muito especial aconteceu na cruz. Várias lições se desdobraram ali. E uma delas foi do centurião, que ao observá-lo nos momentos finais, diz: verdadeiramente este homem era um justo. Um homem que conquistava, um conquistador, foi conquistado por Jesus naquele instante. Deixou-se permear pela bondade e pelo amor daquele homem, que mesmo partindo por vias dolorosas e difíceis, conseguiu deixar uma mensagem inquestionável para todos nós, quando ele se volta para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, dando-nos a oportunidade do erro grave que estaríamos cometendo, que a humanidade estava cometendo naquele momento, estimulando o homem a que continuasse através do sentimento sublime que é o perdão. E o centurião que assistiu a isso entendeu a gravidade desse momento e compreendeu a grandeza daquele homem. Enquanto outros morriam blasfemando, completamente revoltados, ele pede perdão a Deus por todos nós. Verdadeiramente este homem era justo. Raramente nós conseguimos entender a justiça das coisas que nos acontecem. Nós nos revoltamos com muita facilidade.
Quando a vida se apresenta de maneira adversa daquela a que nós havíamos planejado, seja no campo material, moral, espiritual, no campo físico, da saúde, qualquer área da nossa vida, quando as coisas não seguem como a gente gostaria que fosse, nós não reagimos muito bem a isso, porque não conseguimos compreender a justiça de tudo quanto nos acontece. Jesus disse que Deus é justo e bom. Se Deus é justo e bom, não pode haver erro na sua lei, muito menos na aplicação dela, como qualquer um de nós, em qualquer situação que seja. As coisas que nos sucedem, os problemas que se encarreiam muitas vezes, as dificuldades a que somos convidados a experimentar como desafios para serem superados, deveriam ser com muita dignidade. Nós deveríamos olhar para as dificuldades da vida, para os problemas, com uma altivez de quem compreende que a vida é um processo de crescimento, de maturação do amor no nosso coração. E que as dificuldades que nós estamos experimentando são de duas ordens. Ou são desafios naturais para estimular-nos a crescer, estimulando o nosso potencial, a nossa razão, a nossa inteligência, ou são colheitas de semeaduras do passado, dos nossos enganos, daquilo que nós fizemos, principalmente no campo da afetividade, diante dos corações alheios, que retorna para nós, para que nós possamos reavaliar aquele comportamento. Então nós recebemos de volta aquilo que nós demos. Só que quando chega a gente não quer, a gente não aceita e fala muitas vezes: por que comigo? Quantas vezes escuta as pessoas dizerem isso? Por que isso aconteceu comigo? Como querer dizer, né? Poderia ser no vizinho do lado, da frente, do outro, né? Mas justo comigo. Ou como eu ouvi essa semana um amigo dizer: mas tudo tem que acontecer comigo. Aí nós dissemos: olha, eu duvido que tudo aconteça contigo. É que nós temos uma visão muito estreita das coisas e nós só focamos naquilo que é ruim. Acontece um monte de coisa boa e a gente não vê. Mas uma coisa ruim que nos aconteça, a gente se fixa nela e começa a blasfemar, a lastimar, a revoltar-se contra Deus e esquece quanta coisa boa Ele nos tem dado. A própria reencarnação é uma bênção. O Emmanuel diz que o corpo é o bendito amortecedor do espírito. Vocês imaginem nós, referto de débitos, de consciência culpada, com um monte de dificuldades que nós criamos no passado. Se tivéssemos ficado no mundo espiritual, experimentando esses efeitos, nós estaríamos provavelmente à beira da loucura. E muitos enlouquecem. Nós estamos cansados de ver nas obras espíritas, nos nosocômios, nos hospitais especializados no mundo espiritual. O Eurípides Barçanufo tem uma atividade assim, e outros espíritos, Dr. Bezerra e tantas outras almas têm uma atividade desse nível. Para quê? Para cuidar daqueles que enlouquecem, dos espíritos que, ao chegarem lá, ao defrontar-se com as consequências, ao confrontar-se com as consequências das suas criações, não suportam e enlouquecem. Principalmente os religiosos, né? Aqueles que deveriam dar o exemplo, que deveriam realizar as obras do amor pelas quais vieram à Terra. Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a doutrina, conhecemos as prerrogativas pelas quais nós estamos aqui na Terra, nós podemos correr esse risco de perdermos a razão. Claro que o espírito em si não enlouquece, mas o psiquismo pode passar por profundos constrangimentos semelhantes à loucura da Terra, que podem obliterar-nos a razão por um tempo muito grande. Daí a necessidade de compreendermos aquilo que nos acontece, aceitarmos esses processos com alegria e podermos encontrar, de uma maneira que nos seja possível, a melhor forma de lidar com eles, sem a revolta, sem o constrangimento de nós mesmos e dos outros. Então é muito complexa essa situação. Por isso, disse o homem: verdadeiramente esse homem era um justo. Ele reconheceu que a ação para com Jesus não era justa,
Mas nós muitas vezes não compreendemos a justiça daquilo que nos acontece. Não compreendemos as dificuldades que nos alcançam para o nosso próprio reajustamento e também para o nosso crescimento. Normalmente, os constrangimentos maiores são reajustes da vida para conosco. São os processos que nós somos convidados a termos em nossas mãos outra vez para a gente reavaliar. Foi bom aquela atitude que nós tomamos contra aquela pessoa no passado? E como é que Deus vai fazer para a gente ter consciência disso? Vai trazer a pessoa de volta, vai colocá-la na nossa vida. E aí, nós começamos a ter problemas de convivência com ela. Porque a gente se sente afrontado. Qualquer coisa que a pessoa faça, qualquer dificuldade, para nós é uma coisa insuperável. E a gente sofre com a presença daquela pessoa do nosso lado. Mas quem é ela? Estamos recebendo de volta aqueles que nós desdenhamos, que nós magoamos, que nós mentimos, que nós traímos, que nós enganamos. E Deus oportuniza a possibilidade de estarem na nossa vida outra vez. Para quê? Para que a gente consiga reavaliar os sentimentos que nos fizeram perder e reconquistar essas almas. E quando eles chegam é muito difícil, é muito complicado. Então a gente não pode esquecer que se alguém está conosco, há uma justiça na presença dessa pessoa na nossa vida. Nós fomos fazer uma palestra em Santa Fé do Sul e lá tem um asilo. O Allan Kardec tem um asilo. E eu acho muito interessante isso, porque a gente é convidado a ver determinadas coisas, que acho que é para o nosso aprendizado, a lição é para a gente, né? E ao invés de entrar pela porta principal, eu resolvi entrar pela lateral e pedi para tomar água. Passei pelo salão e vi uma senhorinha sentada junto a uma pilastra, uma coroa, chorando, já com os cabelos bem branquinhos, como uma outra funcionária do asilo, passando a mão sobre a cabeça dela, dizendo palavras carinhosas, e ela chorava muito, mas muito mesmo. Eu fui ao banheiro, quando voltei, a moça que é espírita e que é servidora do asilo me chamou, falou: Davi, vem cá, conversa um pouquinho com ela, diz alguma coisa. Nós nos aproximamos e eu perguntei para ela: o que está acontecendo, Paulo? E ela levantou os olhos e estava num pranto inconsolável. As lágrimas corriam copiosamente. Ela me disse: sabe, moço, aqui é um paraíso, aqui é um lugar muito bom, aqui é um pedacinho do céu. As pessoas que trabalham aqui são muito boas, são como se fossem anjos, cuidam da gente com amor, com carinho, com respeito, colocam a gente para dormir, cuidam da gente. Mas sabe, eu queria muito voltar para minha casa. Queria voltar para o meu filho, para a família, para a minha família. Eu não queria ficar aqui. Eu não estou fazendo pouco desse lugar, disse ela. Porque isso aqui é um lugar que eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de estar se não tivéssemos outro lugar para ir. Mas eu queria voltar para a minha casa. Eu tenho saudade da minha família, eu tenho saudade dos meus filhos. Aí a funcionária disse assim: mas vó, aqui a senhora vai ficar bem, a senhora vai acostumar. Ela disse assim: minha filha, a gente se acostumou com tudo nessa vida, mas menos com o sentimento de afastamento das pessoas que a gente ama. Por favor, converse com meu filho. Eu tenho certeza que eu atrapalho a vida dele, porque eu preciso de cuidados. Mas diga para ele que eu vou ficar num canto quietinho, eu não vou abrir a boca, eu vou ficar lá bem quietinho, eu não vou falar nada. Ele nem vai notar que eu estou ali na casa, só para poder ficar perto dele, dos meus netos, da minha família. Por favor, diga a ele. Eu sei que eu sou ela não usou essa palavra, né? Mas eu sou um empecilho na vida dele, eu sei. Sabe como é que é, né? Quando a gente fica velho, precisa que os outros cuidem da gente. Mas eu queria muito voltar para casa. Apesar de tudo, eu queria voltar para casa. Fala para ele se não dá para ele fazer um esforcinho, só para me deixar lá. Eu chorava copiosamente.
Meus irmãos, muitas vezes a gente acha que as pessoas tiram a liberdade da gente, porque tem que cuidar, porque tem que fazer alguma coisa para alguém, porque tem que amparar alguém de alguma forma. A gente acha que as pessoas tiram a liberdade. Na verdade, é uma liberdade que nós já não temos. Nós já não temos essa liberdade. Nada que nos acontece é por acaso. Se Deus nos convida a determinada tarefa, é porque a nossa vida tem alguma coisa a ver com aquela tarefa. Então, se porventura a gente acredite que aquela tarefa nos tira a liberdade de alguma forma, então nos conscientizemos, é porque nós já não temos mesmo essa liberdade. Essa liberdade provavelmente nós perdemos lá no passado, quando desrespeitamos corações alheios, quando ferimos outras almas, quando deixamos de amar, quando recebemos amor e não demos, quando mentimos, quando traímos, quando enganamos. É preciso compreender a justiça daquilo que nos acontece. Provavelmente a justiça da vida deste filho era estar com essa mãe, era cuidar dela. Apesar de todas as dificuldades que porventura a situação pudesse trazer, a justiça da existência dele era cuidar dela. Tirando-a de perto, ninguém está se liberando de coisa nenhuma. Libera-se de uma coisa e se prende na outra. Você pode ter a liberdade de ir e vir, de sair, de fazer algumas coisas a mais, mas está se enclausurando numa prisão muito pior do que a de não ir e não vir, ou de não fazer algumas coisas, que é uma prisão chamada prisão moral, a do dever consciencial de amparar aqueles que o Senhor colocou sob os nossos cuidados na terra, seja eles quem for. Então, antes da gente pensar em querer determinadas liberdades que a gente acha que tem, pensemos a respeito. Por que será que Deus me colocou assim? Por que será que a minha vida está planejada dessa forma? Primeiro, que a maioria das coisas que nos acontecem fomos nós que as solicitamos e imploramos de joelho à divindade, pelo amor de Deus, me dê a minha mãe para que eu cuide dela. E eu prometo que eu vou cuidar dela até o fim da vida dela, ou da minha, se for antes, para que eu possa me redimir diante dela, devolvendo-lhe o amor que ela me deu e que eu não pude respeitar. Então me dê este coração para eu cuidar. E quando a gente ingressa no corpo, esquece tudo. E aí vem as ilusões. As ilusões que fazem a gente acreditar que a gente pode ter a vida completamente desvinculadas dos nossos deveres, fazendo só o que a gente quer, sem cumprir deveres, sem atender responsabilidades, sem atender às nossas necessidades. Nós acreditamos que podemos fazer isso. Mas quem assim faz está numa liberdade ilusória, para enclausurar-se numa prisão muito maior do que essa. Verdadeiramente este homem era justo, disse o centurião. Por quê? Porque Jesus foi à cruz e não abriu mão da sua mensagem de amor. Em nenhum momento se revoltou contra a sua trajetória, não atirou o anátema e nem blasfemou contra quem quer que seja. Manteve-se digno até o momento da partida, para que nós também possamos receber esse veredito no momento de deixar a terra e irmos para a nossa morada espiritual, para que alguém também nos diga verdadeiramente esta criatura era justa, ou seja, cumpriu judiciosamente com a mensagem da sua própria vida, levou até o fim, até o termo, todas as responsabilidades com respeito e dignidade de tudo quanto lhe foi depositado nas mãos para fazer e cuidar. É importante que nós meditemos a respeito. Muitas vezes nos equivocamos pelos nossos enganos. Dizem os Espíritos que nós fazemos provisão de tudo,
E o Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele diz assim: a gente vive preparando o futuro. Faz seguro disso, seguro daquilo, guarda dinheiro, faz poupança, para ter um futuro feliz, com tranquilidade, né? Um futuro que a gente não sabe se vai ter. Porque esse futuro que nós estamos preparando, a gente não tem. Porque qualquer um de nós pode desencarnar a qualquer momento. Então nós não temos garantia que esse futuro que a gente está preparando, a gente vai ter. Por isso diz os Espíritos Amigos: viva intensamente cada minuto como se fosse o último da sua vida. Porque pode ser. Mas viva dignamente. Viver intensamente não quer dizer viver de qualquer jeito, né? Não é sair por aí fazendo tudo que a gente quer, mas é viver com toda a dignidade possível. Por quê? Porque pode ser o último. Agora, o futuro espiritual, esse que é o nosso, que a gente é o único que a gente tem certeza, a gente vai ter, esse a gente não prepara. Porque quando nós não encontramos justiça nas coisas que nos acontecem, quando nós não aceitamos a vida que temos, não compreendemos, não trabalhamos para cumprir os nossos deveres, para com a nossa vida e daqueles que a lei divina colocou ao nosso lado, nós estamos fazendo o quê? Estamos deixando a missão de lado. Estamos vivendo o presente, esquecendo que esse futuro, que é o único, segundo o Emmanuel, ele diz que a gente vai voltar para ele. Com certeza a gente vai voltar para essa preocupação. Mas isso pode ser várias vezes algumas vidas. Até que a gente entenda e pare de correr atrás das nossas ilusões. Nós podemos construir uma vida como nós gostamos e queremos. Só não podemos deixar de cumprir com as responsabilidades de dignidade diante da nossa vida e daqueles com quem a vida colocou conosco para que nós possamos crescer com eles. Alguns, para que a gente consiga se redimir diante deles. Outros, para que a gente consiga conquistá-los, consiga ensinar e aprender com eles. As tarefas, em qualquer campo da vida, são desafios de crescimento ou de ressarcimento. Campos onde a gente tem que devolver. Às vezes a gente critica o órgão público, a pessoa pública, censura a forma como a pessoa se conduz, mas muitas vezes aqueles que estão nessas posições estão cumprindo missão de alta responsabilidade diante de si mesmos e daqueles a quem trazem grandes débitos para resolver situações antigas. Quem a muitos prejudicou, muitas vezes tem que a muitos auxiliar, fazer por muitos, prestar trabalhos, né? A pessoa funda um orfanato, coloca lá 100 crianças para cuidar. Quem sabe? Essa pessoa é maluca, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Se tem uma vida tranquila, vai deixar a vida tranquila, né? Vai fundar um orfanato. Mal sabe a pessoa que pode acontecer daqueles 100 que ali estão, são 100 pessoas que ele desencaminhou no passado, espíritos que se comprometeram totalmente com as leis divinas, e ele que os desencaminhou. Como também pode ser uma alma generosa, com certeza, que pede como missão cuidar de espíritos transviados e os recebe para colocar no seu coração. E aí a gente entende de onde que eles arrumam força para isso, né? Ou são missionários que trazem responsabilidades, ou espíritos que estão em processo de devolução, de realinhamento, de reencaminhamento dos seus sentimentos e daqueles com quem são convidados a viver. Há uns anos atrás, assistimos uma reportagem na televisão e vimos uma senhorinha que tinha 2 netos e adotou 38 crianças que moravam dentro da casa dela. Um barraco pequeno que não cabia 3, 4 pessoas, moravam com 38 crianças mais ela. Tanto que a televisão se sensibilizou e o programa foi lá e foi ajudá-la. Recebeu uma série de doações e foi cuidar e perguntaram para ela: mas como que a senhora pode? A senhora não tem condição financeira, como a senhora pode arrumar essas crianças todas e trazer para cá? Ela disse: ah, meu filho, no coração de avó sempre cabe mais um. São todos meus netos. Eu olho para eles, são todos os meus netinhos. Já tinha gente grande, né? Estava lá, todo mundo. E ela ganhou uma casa nova, ganhou aparatos, né? Ganhou beliches, uma série de coisas.
e ganhou o respeito de todos os corações de boa vontade, as almas dignas, que possivelmente vão auxiliá-lo no seu trabalho, na sua missão. É uma pessoa que prezava a liberdade dela? Tinha alguém mais fisicamente presa do que ela? Não tinha, porque ela tinha 40 pessoas para cuidar. Mas ela não se sentia prisioneira. Ao contrário, sentia-se muito envolvida com todos aqueles coraçõezinhos e amava um por um, cuidando com carinho, com amor, com respeito de cada um deles. Muitas vezes, para fazer uma adoção de uma pessoa dá um trabalho danado, a gente fica estudando 3, 4 anos para ver se vai se acostumar, se não vai se acostumar. Vamos ler o capítulo sobre os órfãos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ver lá que maravilhoso que é poder socorrer alguém que está na orfandade. Então a gente acha que vai perder a liberdade. E ela era livre, porque o amor faz o quê? Liberta. Enquanto que as paixões encarceram, quem vive as suas paixões está preso. Está preso na necessidade das suas sensações, que são ilusórias. O alcoólatra está preso na sensação da bebida e precisa sorvê-la constantemente para poder se liberar do gosto, do desejo que ela traz. O fumante também, o drogado também, o sexólatra também, o mentiroso também, o maledicente também. Então, vamos por aí. É uma prisão. Agora, alguém que se dedica ao semelhante para proporcionar o bem ao outro está preso, privado de que liberdade nós estamos falando? A terra, segundo os Espíritos, não é uma colônia de férias. Nós não viemos para cá tirar férias. Claro que não é um inferno para a gente queimar, né? Longe de estar queimando, a gente está bem até demais. Mas não é uma colônia de férias. A terra é um recanto de oportunidades para o Espírito reaver a sua vida, retomar o seu caminho, construir coisas novas e refazer aquelas que não deram certo. Tendo de volta quem? O trabalho que precisa. A gente reclama do trabalho, mas é exatamente esse trabalho que a gente precisa. A pessoa, o ente querido na nossa família que nós precisamos, a família que a gente precisa, os amigos que nós necessitamos, a condição social que a gente precisa, a saúde que a gente precisa, tudo quanto nós necessitamos, a vida então disponibiliza para nós. Então há uma justiça em tudo o que nos acontece. Deus não é arbitrário. Deus não é arbitrário. Tem um Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida de nós, o governador espiritual da terra, que cuida das nossas necessidades. Um Espírito que, todos os dias, o seu coração pulsa na frequência do amor, esparcindo sobre a humanidade esse amor, e estimulando todos os corações a amar também. Porque foi ele que disse que para ser feliz tem que amar. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós contamos a assertiva: feliz aquele que ama. Olha só, não diz assim que é feliz aquele que é amado. Feliz aquele que ama. Então, aquele que faz, aquele que se dedica, aquele que se libera para o benefício do próximo, esse é feliz. Tem alguns empecilhos que impedem a gente de entender essa justiça. Por exemplo, o imediatista. O imediatista, ele vive o momento. Ele se atira a gozar tudo que pode, a sentir todos os prazeres que a terra pode dar, o quanto pode. E nunca tem tempo para pensar nas realidades do Espírito, nunca tem um tempo para fazer caridade, nunca tem um tempo para orar, nunca tem um tempo para estar, muitas vezes, nem com a própria família, porque só trabalha, só cuida das coisas como se o mundo fosse acabar agora. Amanhã, então, tem que viver tudo agora. Tem que juntar, porque o momento é agora. Eu ouvi de uma pessoa, de um colega, né, que é amigo, é aquele que a gente traz para perto do coração, um colega que convive conosco, um colega que disse assim: mas eu tenho que aproveitar agora que eu sou novo, eu tenho que construir agora que eu sou novo. Ora,
Mas você tem que aproveitar agora que é novo também para fazer o bem, porque depois que você tiver com 150 anos, provavelmente não vai dar para fazer o bem aqui. Você já vai estar do outro lado. Ou se você resolver fazer isso no finalzinho da vida, não vai ter forças para fazer muita coisa. Então, se tem que aproveitar a idade nova para construir, tem que aproveitar para construir também a vida espiritual. Construir as duas coisas, não só construir uma coisa. Mas o imediatista não tem tempo. Quando eu me aposentar, aí eu vou. É assim. Quando os meus filhos casarem, aí eu vou. E esse dia nunca chega. Porque sempre quando está chegando tem uma outra desculpa. Tem uma outra. Sempre tem alguma coisa. E a vida espiritual vai ficando de lado. O único futuro que nós temos, justo e eterno, é o que nós vamos ter. Somos almas imortais, não vamos morrer nunca. Por isso, a vida passa física, mas a vida espiritual continua. E aí o espírito enlouquece, porque ele se vê do outro lado, deixou todos os apegos dele do lado de cá, não sabe o que fazer agora com aquilo que ele criou. Muitas vezes enlouquece. Entra em destrambelhamento psíquico completo. O segundo é o comodista. O comodista não faz nem agora nem depois. De preferência, ele vai se ligando às pessoas para que elas façam por ele. O tempo vai passando e ele não vai fazendo nada agora nem nada depois também. E ele diz assim: amanhã eu vou pensar nisso. Mas como nós dissemos no início, nós não temos certeza que a gente vai ter um amanhã. Tem que fazer agora. Tem que fazer o mais rápido possível. O trabalho do bem deve ser para nós tão importante quanto o ar que a gente respira. Deve nutrir a nossa vida. Ninguém na Terra deveria passar um dia sem se preocupar com a atividade do bem. Sem se preocupar se tem alguém necessitando, nem que seja de uma prece, de uma oração. Fazer visita aos doentes, auxiliar na alimentação daqueles que não têm pão, cobrir os que estão desnudos. Jesus falou isso no Evangelho. Quando fizerdes tudo isso ao menor dos meus irmãos, é a mim que eu fazer. Ou seja, vocês estão cumprindo aquilo que eu ensinei para ser feliz, para ter paz. Atendi uma vez no atendimento fraterno uma senhora e ela estava muito chorosa, disse que estava com uma depressão muito profunda. Eu disse: mas a senhora tem razões? Ela disse assim: olha, eu tenho tudo, mas eu não consigo me emocionar fazendo uma prece. Não consigo. Quando eu oro, é como se eu recitasse alguma coisa sem sentido nenhum. A prece não me traz nenhum conforto. Não me sinto melhor porque eu oro. E enquanto ela falava, pela sensibilidade mediúnica, apresentou-se o Espírito Maria Dolores. E ela me disse: meu filho, é um coração que não tem fé. A fé é um exercício que se faz amando, disse a benfeitora. É um exercício que se faz trabalhando pelo bem do semelhante. Ela nunca se dignou levantar a mão para fazer nada por quem quer que seja, nem mesmo pelas suas vizinhas. Nunca fez nada por ninguém. Então é um espírito que petrificou o coração. Mas imagine você, disse a benfeitora, ainda bem que ela não ouviu a conversa, né? Já pensou? A benfeitora disse assim: mas ela vai às lágrimas quando vai comprar um vestido novo. Quando ela vê um móvel que encanta os seus olhos, ela se emociona e se exalta num desequilíbrio imenso. Gasta todas as energias da sua emotividade com as futilidades da vida e não consegue se emocionar na presença de Deus, porque quem ora está na presença de Deus. Isso quem falou foi Jesus. Quando sentires necessidade e quiseres orar, adentra na solidão do teu aposento e em silêncio faça o teu coloque com Deus. Então quem ora está na presença de quem? De Deus. Meu Deus do céu, a pessoa se emociona na presença de uma joia, de um anel, de um colar valioso e belo, e não consegue se emocionar na presença de Deus enquanto ora.
inversão absoluta de valores. Como as coisas materiais e o brilho do mundo não podem dar nada ao sentimento do Espírito, que é a única coisa que pode planificar a alma, é a elevação do sentimento, então ela está em depressão. Porque não consegue, apesar de admirar o que acabou de comprar, não consegue absorver nada daquilo. Aquilo não pode alcançar os seus sentimentos, mas ela gasta energias, diz a benfeitora, riquíssima da sua emotividade para se emocionar com coisa nenhuma, com coisa que não vale nada, com coisa que vai ficar tudo aqui. É uma pessoa, disse a benfeitora, que não tem fé. Diga-lhe que passe a partir de hoje, se ela quiser curar-se da depressão. Não vai adiantar procurar médicos, terapeutas ou quem quer que seja. Pode até procurá-los. São profissões dignas que devem ser empregadas para aqueles que verdadeiramente necessitam, mas não para aqueles, para almas endurecidas que precisam aprender a se preocupar com o semelhante. Diga a ela que assuma uma atividade de caridade em algum lugar onde as suas energias, os seus sentimentos, as suas emoções possam ser colocadas à disposição de quem não tem. Vocês já viram, quem já participou, é claro que viram, quando você está numa atividade com pessoas assistidas muito carentes, famílias muito carentes, as crianças, elas grudam na gente, elas agarram nas pernas, elas seguram na cintura, elas beijam, elas gostam de ser abraçadas. E quando você escova o cabelinho delas com alguma escova, elas dormem. Adormecem enquanto você escova. Isso eu já presenciei na nossa casa. Uma atividade, quando a cabeleireira vai lá fazer atividade com elas, alisar o cabelinho, cortar o cabelinho, enquanto a escova vai passando pelo cabelo, a criança dorme afagada por um carinho que nunca teve, porque a mãe não tem tempo, os cabelinhos são desgrenhados, o rostinho sempre sujo, a boquinha suja, porque a mãe não tem tempo de cuidar, precisa trabalhar de sol a sol para conseguir ganhar o dinheiro, para comprar o mínimo de alimento para o sustento da família. Então não consegue, não tem. E outros, às vezes têm algum tempinho, mas não se preocupam. Não foram educados para isso também. Então, quando eles estão com a gente, o que eles fazem? Eles agarram. Porque muito mais do que a roupa, muito mais do que o arrumar do cabelinho, muito mais do que o alimento, eles querem o quê? Amor, atenção, carinho, respeito. Vocês imaginam que alguém que lide com isso vai continuar com o coração duro? Não tem jeito. Nem que a pessoa queira. Não tem jeito. Aquela energia que vem daquela prática benévola e salutar vai amolecendo o coração da gente, vai quebrando aquelas cascas duras, vai arrancando, né? Quantas vezes a gente vê irmãos de trabalho da gente chorando, sai para chorar escondido, no meio do trabalho, sai para chorar escondido, de emoção, de sentimento. Então, meus irmãos, é impossível que a prática do bem não nos amoleça. É impossível. Não tem jeito. Pode ser algo mais dura, mais refratária. Quando ela se envolve nesses sentimentos, ela muda-se, muda por dentro, vai alterando os seus valores, vai alterando a sua visão. Para de ter aquela visão pequena, mesquinha, de ficar se preocupando com coisinhas sem sentido, de preocupar com o outro, de preocupar com o outro lá que está agindo dessa forma, daquele outro jeito. A pessoa muda completamente, deixa de ser crítica, passa a ser mais maleável, mais dócil e começa a compreender a grande maravilha que é a sua própria vida. Depois que a pessoa sai de uma atividade dessa, ela olha para a vida dela e fala assim: meu Deus do céu, eu sou feliz, não sabia. Como eu sou feliz, eu não sabia que eu tinha tanta coisa. A gente tem um pai e uma mãe que cuidou da gente, que cuidam da gente. Eu tenho meus pais que cuidam de mim até hoje. Até quando chegar em casa, minha mãe está deitada, mas ela sabe a hora que eu abri a porta para entrar. No outro dia ela fala: ó, você chegou na hora. Até hoje. Me chama de menino até hoje, né? Menino já ficou longe, né? Mas ela me chama até hoje. Olha lá, menino, você chegou na hora, tá, foi tudo bem, você comeu, você fez. Entendeu? A gente tem esse amor, esse carinho. E tem vontade também de fazer por eles a mesma
coisa. A maioria das pessoas que vivem na miséria são desprovidas desse sentimento básico, que é essa relação tão salutar e tão benéfica, que é a relação humana, que faz com que a gente consiga crescer, ter valores e chegar a vida para um lado bom. E muitas vezes a gente não consegue ver isso, mas quando vai lá cuidar deles, aí a gente sai de lá e fala: meu Deus do céu, a minha vida é boa demais, a minha vida é maravilhosa. E aí a gente começa então a entender como é justo o Criador, como é justa a nossa vida. Existe uma justiça em tudo que nos acontece. A lei divina é uma lei paternal. Deus é o Pai maior que cuida das suas criaturas, dando-lhes o devido valor e respeito, conduzindo-lhes tranquilamente pelas águas necessárias, ora mansas, ora crespadas, mas em embargo de bênçãos que promovem a todo instante as oportunidades de crescimento. Sejamos nós a amar primeiro, para que o amor nos prepare o coração para sermos justos e auxiliarmos a todos aqueles que a vida colocou ao nosso lado, para conduzir-nos à dignidade pessoal, nos dignificando em primeiro plano. Olhemos a natureza à nossa volta, verifiquemos a mansuetude com que tudo se coordena e entenderemos que deveríamos copiar os seres simples, abençoando o Criador, produzindo flores, exalando perfumes através da caridade. Ofereçamos como a flor a beleza que se volta para os céus a mostrar-se para Deus em clima de gratidão. A árvore que oferece o fruto para alimentar o homem que necessita de pão. Também nós aprendamos a oferecer os frutos que a nossa caridade possa produzir, para que os corações se nebliem e cresçam através do bem que possamos fazer. Jesus verdadeiramente é um justo e ensinou-nos a dignificar a nossa vida através do amor ao próximo e entender que as obras que produzimos darão notícias ao nosso respeito no tempo que virá, no infinito das existências que vão se suceder. Ouçamos a voz do bom pastor que nos chama: vem e segue-me. Seguindo, seremos felizes. Que Ele nos abençoe nesta noite de luz, conduzindo-nos à sua paz. Graças a Deus. Assim seja.